Ok? Sim. Cada um tem o seu significado. Cada um tem a sua situação. Nós vamos ver aí que Cristo, ele pega o primeiro cálice. Ele dá graças a esse cálice. Ok? Para todos eles. Ok? Ele saúda esse cálice, ele ora. Quem que é esse cálice? O primeiro cálice, que é nós já sabemos aqui que é o da santificação. Ok? É o cálice da santificação. Ok? Sim. Ótimo. Então ele vai falar lá sobre o cálice, aquela coisa toda. Aí depois, na sequência, ele vai pegar a matzah. Ele não vai pegar as matzot, ele vai pegar a mazad. Normalmente, são 3 mazot que são colocadas para serviço. A gente pega o do meio. A primeira significa Abraão. Esta, Isaac. E esta, Jacob. Ok? Ele vai pegar quem? A de Isaac. Abraão não foi para sacrificar Isaac? Sim. O pai não estava pronto para sacrificar o filho? Sim. Não estávamos falando num ceder pascal onde o anjo do Senhor ia retirar os primogênitos? Sim. Então nós estamos mantendo a linha de raciocínio de Deus. Ok? As revelações estão começando a fazer sentido aí, não é isso? Então ele vai pegar a segunda mazat, vai dar graças e vai partir entre todos eles. Ou seja, o pronto sacrifício. O próprio. Ok? Eu sou o Isaac. Vou ser sacrificado. Ok? Então tá aí. Começam as revelações aqui nessa situação. E logo em seguida, ele pega a segunda taça. A segunda taça significa 2 situações. Aflição e alegria. Primeira parte, tá fácil. Ele estava caminhando para a sua aflição, para a sua agonia. Ok? Para depois ser coroado na alegria. Ok? Até aqui tá fácil? Sim, sim. Então comam e bebam do que vem por vir agora, do sacrifício que vem por vir, e agora bebam da aflição, porque eles também foram afligidos, e depois da alegria de servir a Cristo. Ok? Isso já sabemos lá na frente o que vai acontecer. Mas até então, esse momento estava oculto, mas agora para nós começa a fazer sentido. Ok? Ah, mas após se falar que são 4 cálices, o terceiro cálice é o segredo. O que ele fala? Eu não beberei, nem comerei, até diga. Até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino. Aí está escrito o quê? Também. Ok? Todo mundo concorda? Sim. Ok? O que é o terceiro cálice? Que ele vai tomar conosco? É o cálice da redenção. Ok? Então, quando ele vier para tomar conosco a sua ceia, o novo cálice, é o cálice da nossa redenção. Ele vai trazer a redenção sobre nós. E onde nós seremos totalmente modificados. O corpo celestial se fará presente. Nesse exato momento, onde ele vai fazer as escolhas. Aqueles que verdadeiramente estão em comunhão com ele e tal, irão jantar com ele.
Não é isso que toda hora falando na Bíblia, toda hora os nossos profetas ficam falando, os nossos apóstolos ficam falando e tal, porque ele vai bater na porta, abre, porque ele vai servir no jantar. Está toda hora repetindo dessa forma. Que jantar é esse? O nosso jantar de Pêssar da redenção, onde nós tomaremos junto com ele o terceiro cálice. Ok? E aí nós sabemos que vamos entrar no livro de Apocalipse, mais a fundo. Que aí vem o quê? O quarto cálice. O que é o quarto cálice? Juízo, onde desce a coroa. Então, um jantar de Pêssar não é simplesmente um jantarzinho qualquer. Não é um jantarzinho qualquer. Não é simplesmente botar prato bonito, talher bonito, nada disso, fazer o melhor jantar, pagar para ter o melhor, se você não entende esse princípio. Que muitas vezes se faz um jantar de Pêssar mais por ostentação do que realmente para dar o significado a ele. Por isso que é tão importante que nós fazemos aqui, que nós ensinamos de que forma? Lendo cada passagem, como deve ser, as perguntas que devem ser feitas. Como está escrito, como foi desenhado pelo próprio Moshe. E o próprio Cristo dá fundamento a isso. Ele santifica o cerimonial, se torna a aflição e a alegria, e só vai ter redenção. Então nós temos aqui num período de graça. Período chamado graça. Hoje as pessoas falam da graça, não, porque eu estou pela graça. Não, você está por aqui, ó. A tua graça vem dessa alegria, mas justamente baseada numa aflição. E se você tem a alegria do mundo, não significa que você passou pela aflição que ele passou. Existem diferenças entre a alegria da carne e a alegria espiritual. São bem distantes uma da outra, como o céu e a terra. Essa é a grande distância. Ok? Então nós temos aqui informações já suficientes para começar a entender que tipo, o que prejudica hoje a igreja? Como um todo. Em todos os lugares que a gente vai, não é questão de uma crítica a elas, mas está na hora de começar a tirar um pouco de fantasia que foi gerada pela pandemia. Todo mundo sabe que essa pandemia veio justamente por ordem de Deus. O povo estava afastado do Senhor. Nunca se viu, no começo da um ano e pouco atrás, tanta gente em cima de lives, clamando, orando, subindo o morro, fazendo e acontecendo. Foi um mover sobrenatural. E agora? Se tornou comércio de indústrias farmacêuticas. Ou seja, o Judas de hoje, né? O Judas de hoje está justamente o quê? Em quem está ganhando dinheiro com o problema das pessoas. As pessoas estão passando, governantes estão passando por cima do problema das pessoas e ganhando dinheiro em cima da aflição delas. Olha como nós estamos bebendo do cálice ainda, da aflição. E a alegria só está tendo quem está atrás de recursos. Tem igrejas aí começando a fazer algo que a gente já faz há mais de 10 anos. A ajudar pessoas que estão com necessidade. Quer dizer, que precisou de uma crise, revelar e expor o quê? A vergonha da igreja. A igreja tem o papel de quê? Ajudar aos necessitados, aos que estão caídos. Tem igreja por aí que é grande, cheia disso, cheia daquilo, um monte de coisa, e está cheia de mendigo em volta dela. E ela não faz nada para ajudar. Não faz nada para ajudar, pelo contrário, ainda fecha as portas. Eu
Eu presenciei um ministro mandando ainda arrancar um cara que estava dormindo na escadaria da igreja. Porque não pode ficar lá porque tira a beleza da igreja. Eu falei, como é que é uma igreja que diz que Jesus é tudo, é aquele negócio todo, e aí como é que faz? E o cara está caído ali, não é filho de Deus? Está julgando pela aparência? Então, ou seja, esse é daqueles sacerdotes importantes, né? Que está louco para corromper e tornar o povo cego. Ok? Vamos lá. Então, no plano de Deus, né? No plano de Deus, nós temos o reino, né? Onde os temas são traição, quem será o maior? Então, o texto está aí. É verdade. Quem será o maior? É isso? Governante e líder tem que servir e não ser servido. Está aí, ó. Convite para a mesa no reino. Né? Só vem, a ordem é aquele que permanece em Cristo. Seja imitador do que ele faz. O próprio João Batista fala, cara, não sou digno nem de amarrar a sandália que ele usa. Usar sandália? O Filho de Deus? Enquanto os caras do Sinédrio usavam aquelas roupas, aquele negócio todo, sapatinho, caramba, quatro. O maior dos maiores, andando de sandália. 2 mudas de roupa para usar. Enquanto os caras só de... Vamos lá, né? Qual a diferença para o mundo de hoje? Vamos lá, né? E também tem que fazer o quê? Ele vai chamar os 12 para julgar as tribos de Israel. Mas para ter intimidade no juízo, eu tenho que ter intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, que juízo eu posso fazer? Eu tenho que mudar a minha essência interna de carne, que toda hora está me influenciando, para eu ser aquilo que Deus não quer. E começar a ouvir Deus. Começar a ouvir. Ei! Lembra que eu falei que ia ter que ouvir? Ouvir? A passagem vai logo em seguida. Eu vou dar até uma situação dentro ainda do jantar. Todo mundo conhece. A história de Pedro. Ah, eu vou te seguir, vou acompanhar, não sei o quê, papapá. O Senhor, vocês podem ler na Bíblia de vocês. Está muito claro. Ele começa. Simão, não faz isso. Quando eu chamo uma pessoa pelo nome, significa que eu tenho intimidade com a pessoa. E logo em seguida ele muda. Pedro, pedra, ou cabeça dura. Mudou o tom. Você vai me negar. Você que é uma pedra de edificação, você vai me negar. Você que é a pedra que vai nascer igreja, está me negando. E não é uma vez, vocês vão me negar 3 vezes. Vocês que são pedra de edificação. Primeiro ele chama pelo nome, tipo, tenha consciência do que você está falando e fazendo. Você não está tão potente assim não, achando que só porque anda comigo, está na boa. Pelo contrário. Andar comigo significa que você tem que ser como eu, pronto para servir. Então você não é nada. Mas já que você está sendo arrogante, e se você acha que é uma pedra realmente, que você vai levar o meu nome e tudo mais para tudo quanto é lugar, vai evangelizar pessoas aquele negócio, você é uma pedra. Só isso. E ainda vai me negar. Ainda vai me negar. No primeiro tropeço você nega. Nos 3 tropeços, Pedro negou. Então cuidado. Aqueles autoritários que se dizem que estão em Cristo, em primeiro lugar, sejam Cristo. Não se desviem.
Seja Cristo. Não, mas a atividade não, que aqui é melhor, porque o mundo vai influenciar. O mundo vai influenciar. Como fez com Judas. Como fez com ele. Igualzinho. Como já disse, é matar, roubar e enganar, não é isso? Mentir. Está lá. Você acha que ele vai deixar de fazer só porque você está em Cristo? Cristo não foi a primeira tentação dele lá no deserto? Sim. Suportar as mentiras, as tentações e tudo mais? Você acha que só porque Cristo não, que ele passou aquilo, você está isento? Se você é imitador de Cristo, mais ainda ele vai te cercar. Para ver se realmente você é de Cristo. Então está dizendo aqui e está mostrando. Você vai me trair. Vai me enganar. Ok? E aí justamente ele mostra a arrogância de Pedro nesse caminho. E ele começa a conversar. Eu não enviei vocês sem bolsa? Sem nada? Então agora vocês vão fazer com bolsa para cair justamente a profecia do profeta Isaías. Que tinha que ter a transgressão e tudo mais, tinha que ter uma espada, aquela situação toda. E a espada era providencial. Vocês já vão entender o porquê. É providencial. Essa espada precisava estar ali. Realmente é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para a igreja. E logo em seguida ele vai lá para o monte, começa a orar e dá duas mensagens para os discípulos. Ok? No 40, versículos 40 e 46. Vocês devem orar para que não sejam provados. Quem é que vai fazer prova com vocês? É Deus? Não. Inimigo. Comece a olhar lá. Mateus capítulo 4. Primeira prova de Cristo. Ir para o deserto e ser provado pelo Satanás. Foi ou não foi? Foi. Então está aqui. Ele já está avisando. Vocês serão provados. Ah, mas vocês estão com sono. A carne realmente é fraca, mas ainda bem que o espírito é forte. Mas vocês ainda estão sujeitos. Ele fala de novo: orem para que vocês não sejam tentados, provados. E eles estão sendo provados, tanto que não conseguem ficar acordados. Não conseguem. Isso é prova. Cristo está ali, suando sangue, aquele negócio todo, ninguém percebeu. Porque estava dormindo, cansado, com sono, cara, barriga cheia, acabaram de se empanturrar no peça, no jantar. Olha só. Tá? E aí que a gente começa a entender algumas coisas que estavam perdidas do entendimento de alguns. Lembra da espada? Sim. Lembra do ouvir que toda hora Cristo está, ouçam. Há um sinal de violência causado por Pedro. Ele vai lá e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Inclusive o nome do servo se chama Melech, que significa rei em hebraico. Ele decepou a orelha do rei, que era servo do sumo sacerdote. Olha que interessante. Cristo fala: para. Quem vive pela espada vai morrer pela espada, ok? Mas agora eu vou curar. Ele curou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que significa isso para os dias atuais? Eu vou abrir o ouvido de vocês, restaurar a audição a vocês, enquanto aqueles que queriam que vocês se tornassem servos não permitiam que vocês ouvissem a verdade. Porque ele é rei e também sumo sacerdote. Olha a união. O nome de um é rei, o servo é rei, e Messias é rei e sumo sacerdote, como Melquisedeque. Eles são da mesma ordem. Então, reparar a orelha do servo é ele curando para que a sua igreja ouça a sua palavra, sem modificação, sem fanatismo.
sem envolvimento de coisas dispersivas. Ah, eu não vou na igreja porque tem que dar oferta. Eu não vou na igreja porque tem que dar dízimo. Eu não vou na igreja porque tem que dar sacrifício. Eu não vou mais na igreja porque... Para! Igreja é para ensinar. Igreja é para fazer realmente o corpo de Cristo se tornar forte. Pedras de edificação com sabedoria. E não sair por aí depois negando Cristo. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, eu sirvo lá na igreja, eu dou dízimo, dou isso, dou aquilo. Onde está o Deus que ainda continua pobre? Errou. Se a igreja fala para você ficar rico, ela está dizendo para você ser mundo. Então eu tenho que rasgar a Bíblia, onde diz Abraão, Deus proverá. Se eu não creio nisso, não pode rasgar a Bíblia. Não precisa nem mais ir na igreja. Mas se você crê que Abraão disse a verdade, que Deus proverá, e você tem fé para isso, então não precisa ficar preocupado se vai dar ou não dízimo, porque o que Deus provê para você é o que você dá. Não é o imposto. Porque afinal de contas, nós servimos Deus ou servimos César? A igreja não é César. A igreja tem que ser de Deus. Então o que Deus provê para você é aquilo que realmente você gera. Porque se vier diferente disso, não é agradável. Não é perfume suave. Não é. Não é. Nós já explicamos semana passada o exemplo da moedinha, né? Das duas moedinhas lá. Né? Então nós temos que entender que a indicação que o ouvir será prejudicado pela igreja. O ouvir será prejudicado pela própria igreja. Ok? Com forma agressiva. Hoje, quando nós vamos num altar, principalmente lá de pessoas de diversas religiões, o que mais nós ouvimos são gritos. Pessoas gritando, falando grosso, falando forte, falando uma série de outras coisas, com uma agressividade assustadora. Porque às vezes, muitas vezes, você escuta um aleluia, escuta um amém, glória a Deus, alguma coisa lá, mas se você perguntar para a pessoa, o que ela falou, ela não sabe dizer. Ela não sabe dizer. Porque até a dicção é péssima. O cara quer fazer imposição de voz, quer fazer uma série de coisas, e o ouvir fica prejudicado. Eu não sei de vocês, mas muita igreja, que a gente vai por aí, o meu ouvido no final do culto fica um apito. De tão alto que é o som. É um apito. Isso é o claro sinal que a igreja prejudica a audição da verdadeira palavra de Deus. Tanto que os melhores cultos são aqueles silenciosos, aqueles mais calmos, mais tranquilos. Eles têm ensinamento, têm fundamento. Que pega o capítulo inteiro, não versículos pinçados, para poder sustentar uma teoria. Não é nem tese, teoria. Porque tese tinha que buscar um fundamento mais forte, né? Então, ou seja, se a gente for lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Paulo já dá essa direção também lá. Ou seja, se eu não ouço, que raio de fé que eu tenho? Qual é a fé que eu tenho? Se eu não ouço falar da fé, só escuto o cara gritando. Que eu vou ser isso, que vai ser aquilo, que Deus vai derramar a bênção. Cara, Deus derrama bênçãos abundantemente, de segunda a segunda, 24 horas por dia, e só um cego que não vê isso. Só um cego não vê isso. Se você precisa ir na igreja para ouvir que Deus vai derramar a bênção, desculpa, você além de ser surdo, é cego. É cego. Deus não dorme. Ele vigia o tempo inteiro. É só você se conectar com Ele. Ore mais.
para que você não seja tentado, não seja provado. Ore! Crie relacionamento, intimidade com Deus. Esse é o segredo. Olha o que aconteceu quando entrou um fermento no corpo de Cristo. Traz a destruição. Afugentou todo mundo para depois arrebanhar novamente. Na alegria. Mas o que aconteceu com o traidor? Ele mesmo se suicidou. Quem dá ouvidos ao mundo está fadado ao suicídio. Quem ouve Deus está liberto. Suporta. Tem uma diferença. Suporta. Suporta com vontade. Ok? Então hoje nós temos o quê? Nós temos que fazer o quê? Um reparo, com calma, sem demagogia e com sabedoria. Esse é o reparo da igreja hoje. Chegamos ao tempo dos tempos finais. Todo mundo fica pregando, fim dos tempos, ele está voltando. Calma, calma. Não é nada disso. E outra, o cara que está pregando isso daí não leu a Bíblia. Ele virá como um. Então não adianta ficar anunciando que ele está chegando. Porque ladrão não anuncia. Ele não fala que vai te roubar. Ele chega. Ok? Primeiro ele vem com o ladrão, depois é que vem um noivo. Calma. Calma.